Bom, agora falando sobre elétron livre e elétron comum, tá? Então assim, ó, elétron livre e elétron comum. Então, eu vou fazer um esqueminha aqui, ó. Aqui são 3 átomos, tá? Pode ser 3 átomos de material condutor, 3 átomos de cobre, por exemplo. Aqui o núcleo positivo e aqui a eletrosfera, onde eu estou representando apenas com um elétron cada uma, né? Negativo. E tem um outro elétron que consegue fazer isso aqui. Então, o que a gente está vendo aqui? Claramente, este elétron tem um comportamento e esse outro tem outro totalmente diferente. O que a gente está observando? A gente observa que este elétron aqui, ó, estes aqui, eles orbitam apenas um núcleo. Então, esse aqui é o comum, chamado comum. Por que ele orbita apenas um núcleo? Porque ele está muito próximo a esse núcleo, então a força de atração é muito grande. Ele não consegue sair dessa órbita, né? É como se fosse a Lua em torno da Terra, não consegue sair dessa órbita. E este outro, a gente vê que, pela linha aqui que está representando a órbita dele, ele consegue orbitar vários átomos, ou vários núcleos de átomos, né? Por quê? Vários átomos, vários núcleos. Por quê? Porque como ele está mais longe, e entre ele também tem outros elétrons, porque esse elétron ele tá fazendo essa órbita, então tem hora que ele está aqui, então hora que ele está aqui repelindo esse elétron para fora, né, esse outro aqui, então esse aqui eu chamo de livre. Por que ele é um elétron livre? Porque ele consegue orbitar vários núcleos. E ele orbita vários núcleos porque, como ele está muito longe desses núcleos, a força de atração exercida pelos núcleos nele é muito mais fraca do que a exercida no elétron comum. Então, ele consegue, assim, dessa forma, pular de eletrosfera em eletrosfera e ser compartilhado por vários átomos. E assim ele vai viajando pelo fio condutor, né? Aqui é como se eu tivesse um pedacinho muito ínfimo, muito pequeno de um fio condutor. Se ele for atraído para lá por um potencial positivo ou repelido para lá por um potencial negativo que esteja aqui, o que vai acontecer? Ele vai ir pulando de eletrosfera em eletrosfera e assim ele vai viajando no condutor. Por isso que a gente chama ele de elétron livre, porque ele tem essa liberdade, né? E este aqui de elétron comum, tá? Então, recapitulando, elétron comum é aquele que orbita apenas um núcleo de átomo. Por quê? Porque ele fica muito próximo a esse núcleo e a força de atração entre eles é muito grande, então ele não consegue sair daquela órbita, né? Elétron livre é aquele que orbita vários núcleos. Por quê? Porque a força de atração entre ele e o núcleo é muito menor do que a do elétron comum. Então, se ele for atraído ou repelido por uma força externa, né, que são os potenciais positivo e negativo, o que acontece? Ele acaba sendo arrancado de uma eletrosfera e vai pulando para outra, do átomo seguinte. E assim, como eu já falei, ele vai viajando pelo condutor. Por isso que é o elétron livre que participa da corrente elétrica e não comum, tá? Então é isso aí.